Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um bate-papo aqui no Quero Graça Cast. Hoje estou com a presença do ilustre Bispo França, ele que hoje pastoreia aqui na cidade de Campos dos Goytacazes, a família viva, né? Família viva, vou passar aqui para ele se apresentar para quem não conhece e o bate-papo vai acontecendo aí mediante as nossas apresentações aqui e você pode nos acompanhar, tá certo? Olá, Bispo França. Graça e paz aí a todos, prazer a gente estar aqui com o pastor André, num momento aqui muito especial, a gente poder compartilhar juntos, né, de algumas experiências aí, e hoje nós estamos aqui para falar mesmo acerca do nosso ministério aqui em Campos, e graças a Deus, Deus tem abençoado, e amanhã, depois da manhã, aliás, nós estamos fazendo já 10 anos aqui na cidade de Campos. 10 anos aqui. A gente é uma caminhada, hein? Tem algumas experiências para a gente passar. Segundo o pessoal, já dá para escrever um livro, né? Já tem 10 anos, dá bastante história aí, né, Bispo? Rapaz, é benção, é benção. Nós somos pastor da Igreja Família Viva, aqui em Campos. Temos aí, são 6 igrejas que nós estamos pastoreando aqui para a glória de Deus. Essas igrejas já estavam aqui quando o senhor chegou? Nesses 10 anos aí, Deus os abençoou, prosperou tanto que hoje tem 6 igrejas em Campos. Não, na verdade a gente não tinha, há 10 anos atrás, a gente não tinha igreja nenhuma, né? Certo. Nós fomos enviados, eu e a pastora Viviane, fomos enviados para cá, aqui em Campos, começamos, na verdade, com... alguns falam em célula, hoje nós falamos grupo de crescimento. Começamos esse trabalho na nossa casa. Quando nós chegamos aqui, começamos a fazer esse grupo de crescimento na nossa casa, mas não tinha igreja nenhuma ainda. Então, naquela época não tinha igreja nenhuma. Vocês... Vamos começar esse bate-papo, então, antes da gente chegar na sua chegada aqui em Campos, conhecer o senhor um pouquinho melhor. O senhor é oriundo de qual cidade? Eu sou nascido em Piraí, né, ali no sul do estado do Rio de Janeiro. Trabalhava em Volta Redonda. Aí conheci a minha esposa hoje em Volta Redonda, onde eu trabalhava. Casamos, moramos um pouco tempo em Volta Redonda, né? E começamos a frequentar a igreja onde nós somos pastores hoje. Na época começamos a frequentar, depois membramos, que era a IPV, né? Ah, sim. E começamos a frequentar, ali nós casamos, começamos a trabalhar ali fomos líder de jovem, fomos diáconos. Passou por todos os processos, né? Todos os processos. Eu costumo dizer, eu falo para os irmãos lá, só não fomos para o Ministério de Dança, porque o resto fizemos tudo na igreja. O que estava dentro do chamado. Tudo que você imaginar que pode cooperar dentro da igreja, graças a Deus nós fizemos. Que bom, né? E então, depois de um tempo que vocês estão ali, já envolvidos, né, com a igreja, com células, até me parece que algumas igrejas lá também o senhor já chegou a dirigir ali em Volta Redonda, né? Pastoreamos 2 igrejas em Volta Redonda. Aí começamos na Vila Americana, né? Onde nós fomos líder de jovem, líder de célula. Abrimos uma célula na nossa casa, começou a crescer também a célula lá e tal. E aí os pastores, na época que pastoreava a igreja lá, pastor Manuel, a pastora Dalva, depois veio o saudoso pastor Feijolo, que hoje já partiu, Descansa, né? no Senhor, né? E a pastora Iete. Foram pessoas assim que nos ajudaram muito na nossa chegada, né? Na igreja. Que acolheram, né? Isso faz toda a diferença. São pessoas como essa que a gente tem que guardar para toda a vida no coração, como bons exemplos, né? A gente não pode perder as raízes, né? Aquele início, aquele princípio
é fundamental para o nosso crescimento depois. E compartilhar isso até, de repente, alguém que está nos ouvindo agora, pastor. Sim, sim. Né? Está começando, iniciando essa fase. Um conselho para essa pessoa é valorizar muito esse momento, porque é importante, tá? Você acatar mesmo os ensinamentos do seu pastor, ser obediente, aquilo que precisar, que a igreja precisar de você, você esteja pronto a servir. A gente estava sempre à disposição, aonde o pastor precisava da gente. No louvor, a gente não canta, né? Mas até no louvor colocaram a gente. Então, eu acho que a gente, o maior chamado nosso é servir, tá pronto para servir. A prontidão, né? Coração pronto. Tem gente que pensa, pastor, o bispo, que ele precisa ser qualificado para determinadas áreas. Eu penso que nós podemos nos qualificar, sim, porque, né, a gente tem que estar em busca sempre de melhorias. Mas um coração contrito e quebrantado, Deus não vai desprezar. O que eu quero dizer com isso não é só em relação ao pecado, ao quebrantamento, mas se às vezes eu não tenho aquela aptidão para um louvor, para um ministério de dança, para alguma coisa, mas eu tenho um coração aberto a aprender. Isso. Então eu me lanço naquilo ali e quando eu menos espero, Deus me levou a lugares que eu nunca imaginei na minha vida. Porque quem faz essa obra transformadora é o próprio Deus. Eu vejo hoje o seguinte, até ia falar sobre isso. Hoje, quem vier a Campos e ver a família viva, que 6 igrejas já estabelecidas na cidade, sim, né, ele não tem noção daquela célula que começou dentro da sua casa, né? Porque, pelo que o senhor está falando, eu até achava que já tinha uma igreja aqui estabelecida na época, né? Mas pelo que o senhor está falando, então começa o trabalho de células na casa do Senhor. E hoje, graças a Deus, a igreja prosperou bastante aqui na cidade de Campos. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como é que foi como é que foi essa trajetória de vir lá, de sair de Volta Redonda, de ser enviado para cá, e os medos, os sonhos, né? Não sei. Essas coisas assim, puder compartilhar com a gente, até porque tem muita gente que tem vontade de trabalhar, vontade de se lançar na obra, mas ele tem medo dos desafios. E desafio é um atrás do outro, né? Desafio, quando você se lança a fazer a obra de Deus, é um atrás do outro. Só que se Deus te chamou e Deus ele vai te dar capacidade para aquilo ali, e você tiver um coração predisposto, as portas vão se abrindo, porque ele é aquele que faz o milagre acontecer. Sim, falando aí, o senhor falando acerca da obra, do chamado, de ter disposição para servir, é o que aconteceu conosco. Nós tínhamos disposição para servir aonde precisar. Não era onde a gente queria, na verdade. Onde precisar. Por isso nós passamos por todos os ministérios dentro da igreja, na igreja local. E isso é importante, porque se acaba pegando uma experiência muito boa, acaba aprendendo muita coisa. E aí, o próprio Deus, você consegue mover o coração de Deus, porque o dono da obra é Ele. É verdade. E quando Ele acha um coração disposto para servir a Ele, independente do lugar ou aonde, e sem querer também, um reconhecimento eclesiástico, né? Que às vezes a gente quer só, não, eu quero ser consagrado a pastor, ou ser consagrado a bispo, ou ser um missionário, mas primeiro eu tenho que ser consagrado pela igreja para eu fazer. Eu acho que não é dessa forma. A gente primeiro começa a fazer, sem você ter a nomenclatura, né? Sem você receber a consagração. Então, aquilo já começa a nascer dentro de você. Então, aí você está disposto a servir, você faz a obra com dedicação, com amor. Eu creio que foi isso que aconteceu comigo, com a minha família. Eu e a pastora, a gente tinha disposição para servir aonde a igreja precisava. Eu acho que essa tua fala aí sobre a questão da esposa, né, é muito interessante, porque faz toda a diferença quando o casal está unido nesse propósito, né?
eu vejo até por mim, pela missionária Ana. Hoje nós estamos aqui também em Campos, na Igreja Congregacional do Parque Santa Rosa, e a disposição que eu tenho e ela tem também de estar se deslocando de um lugar para outro, Sim. havendo uma necessidade, né? Eu acho isso interessante. Então eu penso também que todo o sucesso também da caminhada, claro que tudo é Deus, né? Não temos o que questionar. Mas a esposa também estar junto ali, abraçar essa causa, faz toda a diferença, né, bispo? Ah, faz. A mulher, a Bíblia diz que a mulher sábia, né? Ela edifica a casa. E edifica também o ministério do marido. Porque uma esposa do lado, junto, trabalhando junto, é excelente. O meu ministério, né, nos bastidores, é a pastora ela que organiza tudo. Tem uma administração assim fenomenal, né? Ela que organiza essa parte para mim todinha. Então, sem ela, sincero, eu acho que eu não avançaria, o tanto que nós avançamos hoje. Porque o trabalho que ela faz é essencial para o meu ministério. Então, é muito bom caminhar junto. E a Igreja Família Viva, ela tem essa essência mesmo, né, de família. A gente tem um slogan que fala que não é uma igreja para visitar, né? É uma família para pertencer, porque é de fato um ambiente familiar que a gente procura trazer para os membros da igreja, para as ovelhas. E isso tem que partir primeiro do pastor. O pastor, ele tem que ter uma família exemplar, a esposa caminhando junto com ele. É essencial. Não sou contra os pastores que são solteiros, que pastoreiam, nada contra. Mas com uma esposa, a experiência minha tem sido assim fenomenal. A gente tem avançado junto, tem crescido junto. Esta questão da esposa também é interessante porque fecha muitas brechas também, né? Sim. Ministerialmente falando e tantos outros perigos que há nesse, vamos dizer, nesse romantismo que há no ministério em si, né? Que há um perigo muito grande, onde o Satanás ele tenta mesmo derrubar o indivíduo, né? Porque ele não quer que a obra de Deus prospere. E tem sido assim também na minha vida, na vida da missionária Ana, né? Isso aí. O apoio, né? A base. É muito bom. Traz uma muito base bom. sólida. Eu digo, às vezes, em cerimônias de casamento, que o papel, eu aprendi isso, né? Que o papel da esposa no casamento é um papel semelhante ao do Espírito Santo, que é aquela que traz o consolo, o conforto, Isso. aquela que encoraja, né? É bom. Isso é Aquela bom. coisa. Ótimo. E se o pastor não tiver uma esposa ajudadora ao seu lado, o ministério meio que fracassa, a família meio que fracassa. Dificulta muito. E uma coisa importante que o senhor falou aí, bispo, é a questão da família, né? Porque uma coisa que o apóstolo Paulo, ele aconselha aquele que deseja o episcopado, que é o presbitério e tantos outros ministérios, é que ele seja marido de uma só mulher e que tenha os seus filhos em sujeição. Sim, né? sim. Isso é muito importante para a nossa vida, para o nosso ministério, para a nossa carreira. É muito denso. Então, eu estou falando essa questão do chamado e a esposa do lado, porque se a gente não entrasse em acordo, a gente não estaria aqui, porque se ela não aceitasse o chamado comigo, eu não tinha como vir sozinho e deixar ela, né, em volta redonda. Foi um então, desafio, né? Foi um desafio muito grande. Ela trabalhava, eu também trabalhava numa empresa há muito tempo e também tocava alguns serviços, alguns tipos de obra também fora. Então a gente tinha uma vida estabilizada financeiramente, pastor. A gente, graças a Deus, não tinha financeiramente, a gente não tinha falta de nada. Então nós, uma coisa importante também, que nós não viemos para o ministério para ganhar dinheiro. Viemos por um chamado, né? Porque se fosse para ganhar dinheiro, eu tinha dois empregos, e ela com o emprego dela estabilizado, a gente tinha a nossa casa, a gente ficava do jeito que estava, tudo bem. Mas
Eu costumo dizer, bispo, o seguinte acerca do dinheiro, né? É claro que não se faz nada sem dinheiro. Sim, sim, Mas sim. aquele que quer se lançar na obra pensando em ganhar dinheiro, ele vai ter uma frustração muito grande. Por quê? Porque as coisas não acontecem como muitas vezes se vê por aí, não é verdade? O maior alvo nosso é ganhar almas para o reino Sim, do Senhor sim. Jesus, né? Agora, a bênção, claro, você se lançou na presença de Deus. Deus é um pai que cuida dos seus, né? Sim, com certeza. E dinheiro nunca deve ser motivação para você ir para qualquer lugar. Não é a prioridade, né, Não pastor? é, não pode ser prioridade, é verdade. Não é. Não pode ser. Agora, Bispo França, quando o senhor veio para cá, só tinha lá um Volta Redondensezinho, né? O Isaac. E aqui em Campos já tem uma campista. Isso. O Isaac tinha 2 anos. Nossa, Deus. Veio no meio. Eu tinha um Fitzinho Uno, né? Quando nós resolvemos em vir, eu lotei o Fit Uno de mala, É cada loucura, né? A roupa. gente dá uma olhadinha para Meu trás, assim, Deus. mas como é que teve coragem, né? Coloquei o bebê conforto dele no meio do carro, né? E o restante tudo mala, roupa, isso, aquilo e tal. E ele veio ali pequenininho, 2 anos, Nossa, Deus. no meio daquelas coisas Quando eu tudo. saí lá de Piedade do Rio Grande, aliás, de Piedade não, de Teófilo Otoni para Piedade do Rio Grande, né? Eu tinha uma carretinha, eu lotei o carro com as coisas, botei aquele monte de coisa na carretinha, pendurei bicicleta lá Não, atrás. pastor. Rapaz, e vamos embora para um lugar que você não conhece Ele não ninguém. sabe. Essa é a vida de um verdadeiro ganhador de alma e É missionário. verdade, Que quando Deus chama, foi o que ele fez com Abraão, né? verdade. Mandou Abraão sair do meio da parentela dele. E aí Abraão pergunta, mas eu vou para onde? Qual dirão? Não, você Para a terra que eu te mostrarei. sai primeiro, depois eu vou te mostrar a terra. É isso aí. Então, essa é a vida de um pastor, de um verdadeiro missionário, ganhador de almas. E aconteceu isso comigo, aconteceu isso com o senhor também, tenho certeza, e com todos aqueles que estão dispostos em cumprir o chamado, né, do Senhor Jesus. Viemos e aí levamos assim horas e mais horas, né, de Volta Redonda aqui, eu lembro, viemos devagarzinho também, tinha que parar por causa do neném, aquela coisa Preocupado toda. com os guardas na estrada. Preocupado, sem conhecer nada. O bispo me deu um mapazinho lá de algumas cidades que a gente ia passar e eu vim seguindo Entendi. essa cidade até chegar. Perguntava, parava, Campo dos Goitacás e tal. Oh, não, você está longe Sobe aí, ainda. vai embora. Vai passar Você aqui. foi quando você veio por Minas? Vim por Três Rios, Sim. Além Paraíba ali. Além Paraíba, isso. Estrela d'Alva. Estrela d'Alva, muita cidadezinha nós passamos. E foram uma experiência assim poderosa. Nunca tinha acontecido isso com a gente, da gente ser enviado para outro lugar. Sempre pastoreamos igreja, pastoreamos algumas igrejas em Volta Redonda, mas na cidade mesmo, lá no local, mas a experiência de sair assim, sozinho para outra cidade e tal, foi uma experiência muito, muito joia mesmo. E aí chegamos, conseguimos localizar a casa onde a gente ia ficar, chegamos, Eu não sei se você teve a mesma dificuldade, né? Porque eu já ando aqui em Campos um pouquinho, mas assim, só nos lugares certos. Mas quando eu vim para cá para conhecer tudo, é muito grande, né? Me perdi muito. Entrava numa rua, Nossa, Deus. não era aquela, saía outra, porque... E outra coisa, pastor, não conhecia ninguém. Sabe o que é ninguém? Eu sei o que é isso. Você tinha algumas referências, né? Sim. Mas não conhecia, não tinha contato com ninguém. Então fica muito mais difícil ainda. E quando você encontra alguém para te receber na cidade, na igreja. É igual no meu caso, já tinha uma igreja estabelecida, né? Nos lugares que eu passei. Isso aí. Embora nós, em alguns lugares, abrimos outras congregações, mas nós já tínhamos uma base ali já, né? Então. Preparada para nos receber. Mas nós chegamos, tivemos que buscar informações, onde fica o bairro e tal, onde fica o local e tal. Então a gente não tinha assim, não tinha informação nenhuma a respeito disso. Foi Deus mesmo.
Entendi. né? O senhor falou que começou aqui fazendo célula, né? O senhor foi morar em qual bairro aqui de Campos, na época? Nós estamos em 2022, né? 22. Você veio para cá em 2012, 2013. Essa virada mais ou menos. Acho que foi no finalzinho de 2012, né? Ah, tá. O senhor vem morar onde e começa a célula em que bairro aqui da cidade? Então, nós íamos morar no centro, né? Na Alberto Torre, no centro, no condomínio ali, viemos. Já estava alugada a casa, né? Esperando a gente e tal. E aí nos alojamos ali e começamos a célula ali no condomínio. Entendi. Né? E ficamos ali. E aí começamos a vir para os bairros, porque a gente precisava, né, conhecer as pessoas, mostrar a visão da igreja nossa para as pessoas. Então eu comecei o evangelismo. Comecei o evangelismo, começamos visita, evangelizar, procuramos uma rádio também, que uma das coisas que eu gosto muito também. Que ajuda bastante também. Ajuda muito. Então foi aonde foi o meu norte, né? Comecei a procurar uma rádio. E aí, procurando a rádio, eu conheci o rapaz que era dono da rádio. E já ganhou ele para Jesus também? Por ocasião, ele estava afastado da igreja, olha só. Ele afastado, a esposa também, sem caminhar, sem a igreja. Então eu comecei a evangelizar. Deus, ele vai colocando, Deus. Vai colocando as pessoas certas no caminho, né, rapaz? É Deus. E aí pegamos um salãozinho lá na Arthur Bernardes, perto de onde eles moravam. Salãozinho lá, a gente arrumamos lá 15 cadeiras, colocamos ali e tal. Na verdade, já tinha tido a igreja há tempos atrás, né? E aí reabrimos, mas sem ninguém, não tivemos contato mais com as pessoas. Quando o senhor vem, a igreja já não estava mais... Não tinha. Não funcionava mais. Não funcionava mais, não tinha ninguém mais. Eu achei interessante essa questão do bispo lá, né, enviando vocês, ainda acreditando, né, no lugar, né? Porque uma vez que a igreja ela não foi estabelecida ali, já foi tentada alguma vez e tal, embora não conheça outra história, mas aí a persistência também, às vezes, é importante. Tem gente que na primeira vez que leva um não, vamos dizer assim, ele já desiste de tudo, né? Ele já para com tudo, mas a gente vai ver na obra de Deus que não é assim que funciona. Tem que ter persistência naquilo que se faz, né? Principalmente quando é Deus que está chamando, né, bispo? Você tem convicção do seu chamado, você sabe que foi Deus que te enviou, e o bispo José Elias é um homem visionário, né? O homem tem uma visão de missão assim fenomenal. Implanta igreja mesmo, ele envia mesmo missionário, envia mesmo pastores. Então ele teve essa visão aí de Campos e falou: filho, vamos lá, vamos fazer mais um teste lá, né? Vamos ver daqui uns 3 meses para ver se dá alguma coisa ou se a gente para mesmo, né? Na verdade, a gente veio para fazer um teste, né, pastor? Uns 3 meses para ver se... Já vai fazer 10 anos. Nesses 3 meses, depois da manhã, dia 27 de dezembro, né? Faz 10 anos, dia 27 de dezembro faz 10 anos. Hoje são 25, né? Hoje é 25. Depois de amanhã, então. Depois de amanhã. 10 anos que nós chegamos em Campos. E aí começamos a célula, conseguimos o programa na rádio, conseguimos retornar com o dono da rádio na época, ele e a família. E aí eles começaram a visitar a nossa célula. Eu ia lá no Parque Aurora, foi aonde nós abrimos a igreja. Eu ia no Parque Aurora, né? Custei convencer ele de vir nesse grupo de crescimento da minha casa, para a gente ler a Bíblia junto, estudar junto. E aí ele aceitou, ele e a esposa. Eu ia lá no Parque Aurora, pegava eles, voltava no centro, ministrava a célula com eles, a gente compartilhava junto. Eu voltava, levava eles em casa de novo. Então foi um trabalho de formiguinha mesmo.
Só quem no momento está passando que consegue ver, vislumbrar, pastor. né, tudo isso. É muito interessante. Às vezes eu vejo pessoas que não conhecem a história da igreja em si, já pega tudo pronto. Isso. E ele não tem aquela raiz lá, né, lá do começo, de todo o trabalho que o senhor teve aqui, e às vezes chega querendo impor dentro da igreja, né, querendo ditar as regras, como é que tem que ser, como é que não tem que ser, né? Essa igreja, se deve abençoar a igreja ou não deve abençoar, e você vê nesses 10 anos, quantas almas vocês ganharam para Jesus aqui? Muitas. Outras que já não estão mais, acredito, na família Sim, viva, mas estão em outras igrejas, outros que desviaram. Trabalhamos para o reino, né, pastor? Trabalhamos para o reino, é verdade. Sou fichado na família viva e eu só ganho alma se for para ela. Alma é para o reino. É claro que a gente quer que as pessoas congreguem conosco. Né, com certeza. Mas também com certeza. Às vezes Deus direciona pessoas que vão vir até nós, né? Vai haver um quebrantamento no coração dessa pessoa e depois eles vão, né, ser direcionados a outros Passa lugares. por um período de tratamento e tal ali com você e depois vai embora. Isso é claro que a gente quer que permaneça, né, claro, na igreja, na família com a gente. Mas tem pessoas que não vão permanecer. E isso aí, se eu for contar, são milhares de pessoas. Né? Através da rádio mesmo, quantas famílias a gente encaminhou. Eu não tinha igreja ainda. Campos é grande, às vezes ligava pessoas de outro bairro longe. E aí a gente direcionava para a igreja mais próxima. Né? Orientava, orava, fazia todo o trabalho, né, que a gente fazia de visita e tal, e orientava que a pessoa permanecesse, porque, na verdade, a gente trabalha para o reino, né? Então, essa obra foi uma experiência para a gente, aqui em Campos, assim, fenomenal. Esses 10 anos aí, nós já estamos cogitando até um livro, né? Escrever. Tem bastante história aí, né? Escrever um livro de testemunhos. Já tem um título pro livro, não? Já estamos vendo aí. O preço do chamado, né? Então, a gente, graças a Deus, está sempre aprendendo muito mais. Porque você ter uma igreja só é uma experiência. Quando você abre outra igreja, é outro tipo de experiência, outras coisas que você aprende. Abre outra, são experiências novas. Então, a gente está sempre aprendendo. Tá? E aí, quem chega, como o senhor falou, quem chega hoje na igreja, Família Viva, no Parque Aurora, que é a nossa sede regional aqui, chega lá e justamente olha, mas ainda está faltando isso, está faltando aquilo. E aí, às vezes, entristece um pouquinho a gente. Não é que desanima a gente, mas entristece que a pessoa não conhece a história. Não conhece o fundamento, né? Não conhece o princípio. Ainda bem que a nossa fé não está pautada no homem. Senão... justamente. Para a gente chegar onde nós chegamos ali, tá? Eu passei um período aqui de quase a gente ser despejado. Olha só. Do local onde a gente estava, né? Porque uma outra denominação, pastor, não vou citar o nome, né? Sim. Abriu uma igreja deles coladinho do lado com a gente e cogitou lá com o proprietário de querer comprar tudo, e aí só fazia se tirasse a gente dali. Nossa, esses 10 anos assim foram experiências. Tem muita alegria, muita lágrima também, né? E aí eu ia para a igreja, ninguém sabia. Aonde nós falamos, como é bom ter uma ajudadora, né? Uma mulher sábia também do lado. Que a gente chorava junto, nós dois. Ninguém mais sabia dessa pressão que a gente estava passando, né? Até porque, como liderança, né, é difícil você abrir o coração para aqueles que são liderados, né? Porque nem todos têm a mesma visão que nós temos. Algumas coisas a gente não tem como chegar e abrir para a igreja. Então eu ia, pregava, ministrava, falava de Deus e tal, aquela coisa toda. E o coração estava doendo lá. O coração lá dentro, mas para onde a gente vai? Ué? A igreja cheia e tal, e eu ficar, meu Deus, onde eu vou colocar esse povo, Senhor?
São experiências assim. E isso tudo, pá, faz a gente crescer. Que tem coisas que você acha que vem. É porque a gente fica na dependência de Deus mesmo, né? Sim. Porque você chega em situações, nessas experiências aí, que você olha para um lado, olha para o outro, você não vê recurso, você não vê saída. Uhum. E aí quando você olha para o alto, que é aquele que te chamou, de repente o milagre acontece. Acontece. Essas experiências são dolorosas, né? Causam muita dor, muita lágrima, mas elas também nos ensinam a depender de Deus. Porque hoje, por exemplo, o senhor tem experiência para contar. Por quê? Porque o senhor se submeteu às potências de Deus. Sim. Porque você vou confiar no dinheiro, vou confiar na denominação, né? Eu sei que a IPV deu para vocês aqui um suporte muito bom, né? Pela história que a gente conhece. Sim. Mas tem hora que a denominação em si tem fatores que a denominação até desconhece. É você e Deus. É você e Deus. É né? isso aí. E se você confia no recurso, você não busca Deus. Não busca Deus. Né? Não busca Deus. Agora, se tiver alguém passando, pastor, eu creio que é uma experiência. São experiências que a gente conta, que quantos colegas pastores, missionários estão iniciando ainda seu chamado ministerial e às vezes deparam com alguma dificuldade, alguns crentes mesmo. Às vezes depara com algumas dificuldades e quer desistir. E acha que não vai dar certo, não tem jeito e tal. São experiências. Quem está no campo missionário, como nós estamos, né? Verdade. Somos missionários. Quem está no campo missionário vive essas experiências todo dia. Todo dia você tem um desafio para enfrentar. Todo dia você tem uma barreira para derrubar. Então, se você for pessimista, você não sai de dentro de casa. Você não sai de dentro de casa, com medo de tudo, né? Então, esses homens que Deus chamou, a gente vê os discípulos, né? Os apóstolos de Jesus. Jesus chama eles para uma missão que eles nem sabiam o que iriam fazer. Jesus treina eles, depois solta eles para o mundo afora. E é interessante quando a gente lê ali no capítulo... Eu sempre cito o capítulo 10 de Mateus, que Jesus chama os seus discípulos, dá a eles poder e autoridade, né, sobre os demônios, as enfermidades, e que estava envia de 2 a 2 ali. Sim. E ele diz lá no texto o seguinte: estou enviando vocês para meio de lobos. O que significa isso? Em nenhum momento da história, seja lá no Antigo Testamento ou no Novo, quando Deus levantava um profeta no Antigo Testamento, ou Jesus chama os seus discípulos no Novo Testamento e os envia, ele não promete facilidade. Não existe essa questão de que vai ser fácil, porque estou trabalhando para o reino de Deus, então tudo vai dar certo. Não. As dificuldades vão surgir. Você vai ver, o profeta Elias, eu acho interessante, Deus manda ele lá pregar contra Acabe, né? Profetizar contra Acabe, e depois que ele chega lá e fala para o Acabe o que Deus mandou, ele fala: Senhor, fui lá, já falei, então você corre, senão a Jezabel vai te matar. Rapaz, ele corre pra cair, ele corre, meu. Ele vai esconder na caverna. Vai. Fica ali, senão o negócio vai ficar feio pro lado dele. Então, esse... Levante, né, que tem muito na vida da... os desafios, tem que ter. Senão a vida fica monótona, né? Fica muito vazia. Tem que ter esses desafios. Né? E no ministério é a mesma coisa, querido. Isso traz experiência, crescimento, né? E o importante é que você passa diante dessas lutas assim, importante você sair vivo do outro lado. Entendi. Respirando para você continuar. Continuar, não pode parar diante dos obstáculos, dos desafios, não. Senão a nossa fé não valeu de nada, né? Não valeu de nada. Então vamos lá, bispo. Adiantando um pouquinho aí. Então a primeira igreja foi estabelecida no Parque Aurora? Parque Aurora. Primeira congregação ali, né? Arthur Bernardes. Arthur Bernardes. Abrimos a igreja ali, reabrimos, né, a igreja ali. Começamos a trabalhar com esse casal que era dono da rádio. Comecei a trabalhar com ele, ele foi, visitou a gente. E esse foi o cara que Deus colocou assim,
É igual ele te dá uma chave na sua mão para você abrir, e aquela chave você vai abrir a porta. Né? Eu tenho um carinho muito grande por ele até hoje. Hoje é pastor de uma das igrejas nossas, pastor Alessandro, pastora Henriqueta. Eu falo deles assim com orgulho, né? Porque são como filhos, né? Filhos, são filhos. A gente tem mesmo aquela paternidade mesmo, é algo muito forte. E a gente se fala todo dia, a igreja aonde ele pastoreia, a igreja é uma bênção, a igreja abençoada, no Jardim Carioca, né? Quiser fazer uma visita lá, Rua Emitério Martins, Antiga Teixeira Dias. Família Viva no Jardim Carioca. Se quiser ir lá conhecer, uma igreja abençoada, tá? Então hoje... Quais os dias de culto lá? Lá é quinta às 19h30, domingo 8 da manhã e às 19 horas. Se você quiser fazer uma visita lá, pode ir. E no Parque Aurora, às quarta-feira, né? Às 19h30, domingo 8 da manhã e às 19h, fica na Rua Maestro Leopoldo Muriarte, número 11, no Parque Aurora. Então, esse casal foi a chave que Deus colocou em minhas mãos para abrir outras portas para mim, porque eles conheciam todo mundo, né, no bairro, muito conhecido, e ele que foi me levando as pessoas para a gente visitar, para a gente orar, né, para a gente evangelizar, e foi ele a pessoa assim, que Deus colocou mesmo no nosso caminho. Foi a primeira ovelha nossa que nós ganhamos aqui em Campos, foi esse casal que são como filhos para a gente hoje, né? Que benção, né? E através deles, o pastor, as portas se abriu, tá? Os 3 meses, quando inteirou os 3 meses que a gente estava aqui, que o bispo José Elias tinha dado para a gente fazer uma avaliação e tal, quando inteirou esses 3 meses, a gente já estava com 15 membros. Olha só. E 15 membros para mim aqui era uma conquista, né? Fortuna, pai. Fortuna. É o reino crescendo, né? Fortuna. E aí eu esperei o bispo falar, e aí, esses 3 meses, a gente, como é que faz com essas 15 ovelhas? Mas teve dia de pregar, eu a pastora Viviane e Isaac, com 2 anos, eu pregar para ela, a gente ministrar louvor dentro da igreja, só nós 3, fechar a igreja e ir embora. E no outro culto tá a gente de novo. Então, esse período da gente conseguir achar o que é o pastor Alessandro hoje, né, foi um período também que nós passamos só a gente mesmo na igreja, né? Mas foi bênção. E aí hoje, graças a Deus, a gente tem levado o evangelho desde o princípio, né? Quando nós chegamos aqui com muita seriedade, a gente ama a palavra de Deus, procura aplicar mesmo um evangelho genuíno, que isso também faz muita diferença, né? Isso é muito bom, isso é importante. A gente procura, a essência, né? Da mesma forma, quando nós chegamos aqui, mesma vontade, o mesmo amor pelas almas, isso aí, graças a Deus, nós não perdemos e nem vamos perder, né? Porque essa essência aí a gente tem que levar para a eternidade. É verdade. A gente não pode perder esse foco, perder esse alvo, não, senão quando a palavra atrapalha. de Deus fala que nós devemos juntar tesouros no céu, né? Ela não está falando de riquezas materiais, mas são essas experiências aí que nós vivemos, né? Nas persistências, nos milagres que nós presenciamos, né? Na não desistência, muitas vezes por causa das afrontas. Esse é o tesouro que nós vamos levar para a nossa eternidade. Isso, né? Com certeza. São essas lembranças, né? O ser humano, eu converso muito com a minha esposa, o ser humano ele tem uma dificuldade para se preparar para a velhice, né? Hoje eu e você, nós podemos viajar de um lado para o outro, correr para cá, acontece, mas vai chegar um momento que as nossas forças vão ficar mais fragilizadas. A mente, de repente, vai ser jovem, né? O corpo não vai obedecer mais. E eu falei com ela, se eu chegar nesse patamar aí, eu quero ter o prazer de me assentar num lugar, olhar minhas fotos, meus vídeos, né? Ter essas lembranças como um tesouro que vai me fazer feliz na minha velhice, né? Em saber que mesmo com minhas falhas, meus defeitos, Deus teve misericórdia, me olhou com um olhar diferente e me fez pescadores de homens. Sim.
Isso é muito bom. Gente, olhar o crescimento das pessoas. Hoje a gente está aí com mais de 1.500 membros, né? Hoje, aqui, esses são os que frequentam diretamente, né? E tem aqueles que só vão em células, outros que nem nós falamos já estão, às vezes, em outra igreja, em outros lugares, e é por aí diante. A gente vê essas pessoas dando fruto, pastor. Hoje a gente olha assim e vê essas pessoas dando fruto, gerando outras pessoas, né? Isso aí é motivo de orgulho, né? É gratificante para a gente. Glorificar a Deus, né? E aí, que nem o senhor falou aí, depois a gente sentar e poder ver, olhar as fotos, vídeos. Não como lamentação. É, hoje eu não posso não, mais. não. Olhar para trás e falar, poxa vida, hein? Eu cooperei para o Onde Deus me crescimento. levou, hein? Onde Deus me levou, olha o que Deus fez. Isso é fenomenal. Rapaz, isso aí é... Isso eu estou falando aqui de Campos, né? Mas Volta Redonda também, Sim. gente, nós fizemos um estrago no inferno também, graças a Deus. E ganhamos muita alma. Na verdade, ninguém cai de paraquedas no ministério, né? Não. Tem sempre uma história lá atrás. Tem história de renúncia, né, de dedicação, de transformação, porque há um dado momento da minha vida, por exemplo, que eu levava tudo de qualquer jeito, mas chegou um momento que Deus me encostou na parede, ou vai, rapaz. E aí você passa Você tem dois momentos, um momento antes daquele e um depois. Isso. E aí a maneira como a gente vai se entregando para Deus, Deus vai realizando os seus milagres. Então a história começa lá, muito bom, lá atrás, por onde passou e continua dando fruto hoje, né? Nós estamos preparando também futuramente algumas palestras sobre implantação de igrejas. Isso é bom. Nós estamos preparando algumas coisas aí nessa área também, que hoje eu já tenho um pastor na igreja, né, Família Viva no Parque Aurora, que é o meu vice. Ele pastoreia também muito bem a igreja lá. E hoje a gente dá aquele suporte que eles precisam, né? Os outros pastores das congregações nossas também. Hoje a gente faz mais esse trabalho assim. Eu estou na sede, né? Coordenação, né? Isso, eu estou na sede regional nossa, que é no Parque Aurora, pastoreando também, mas o pastor interino ali, o pastor evangelista Dilson, que está lá pastoreando a igreja, e a gente... É ele que vai pregar hoje lá? Pastor, hoje é ele. Hoje é ele. Nós vamos estar junto lá, mas hoje eu vou estar só alimentando lá com eles. É benção. Mas então, hoje a gente faz esse trabalho. É que o senhor falou, hoje nós estamos, né, buscando, a gente busca recursos, né, espirituais para a igreja, né, e tudo mais. A Igreja Família Viva é uma igreja muito jóia, muito boa, que ela te dá assim uma visão ampla acerca do evangelho, prega um evangelho equilibrado, né? Um evangelho de oba-oba, um evangelho equilibrado, que tem oportunidade para todas as classes, né, sociais. Tem a criança, tem o jovem, tem o adolescente, tem o adulto, né, tem a terceira idade. Todas essas classes, todo mundo, todas essas classes da sociedade, ela tem um espaço na Igreja Família Viva. É interessante que esses departamentos ou ministérios, né, jovens, idosos e tal, mulheres, homens, eles servem para dar sustentabilidade para a igreja, né? Porque você meio que divide as tarefas, né? Foi o conselho que o sogro de Moisés deu para ele, né? Sim, congregação lá, tudo ia consultar com Moisés, né? Cheio de coisa para resolver, o sogro dele, iluminado por Deus, falou: rapaz, divide isso aí, bota líderes aí de 1.000, de 50, de 100, sei lá, rapaz. Divide essas tarefas aí. E é isso. Eu acho interessante, o bispo também, quem está na liderança da igreja, entender o seguinte: eu tenho isso no meu coração. A igreja, ela pertence ao Senhor Jesus, ela não é minha. Sim. Né? É claro que hoje nós estamos responsáveis, né, por uma determinada igreja e tal, mas ela não é minha. Então eu penso que gerar discípulo, que é o que vocês estão fazendo aqui, né, dando vez a pastores, por exemplo. O senhor hoje está coordenando pastores. Sim. Né?
Não quer dizer que o senhor não vai fazer nada, até porque é pastorear pastores. Sim, Né? sim. Então, dar o suporte é até um trabalho um pouco mais complicado. Complicado, mas também não fica, a igreja não vai ficar centrada no Senhor. Não, ela vai ficar centrada no Senhor. Sim, Jesus, sim. né? A gente distribui, dando, né, as isso, funções. e dando oportunidade a novos pregadores do Evangelho, né? Que tenham suas experiências também. Sim. Isso é muito bom. Hoje eu sento lá, vejo os meninos pregando, né? Dá até orgulho, né? Que bênção, pá, que maravilha. Hoje alguns são presbíteros, outros são evangelistas, diáconos, os intercessores, a gente vê eles trabalhando, dá um orgulho santo na gente, né? Isso é muito bom. De ver eles crescer. E aí a gente vê uma trajetória de 10 anos. A outra coisa, pá, hoje então, nós conquistamos também, além das 6 igrejas, nós temos a rádio nossa que é Web Rádio Vida Campus RJ, né? Nós transmitimos também aqui em Campos, em 104,9 FM. Temos a rádio também que nós conquistamos. Nós ganhamos o dono da rádio e ganhamos a rádio também. Aí, que bênção. Então hoje faz parte da família Viva, né? A rádio. E temos também uma casa terapêutica. Trabalhamos com dependentes químicos, né? E trabalhamos também nessa área. Temos o Viva em Ação. Se tiver algum empresário assistindo, quiser abençoar lá a casa de recuperação lá. É verdade, a gente precisa muito, 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 né? E você vê ontem, né, a gente comemorando o Natal, aquela coisa tudo. Eu tenho um pastor que pastoreia lá, ele estava na rua pegando morador de rua para levar para lá. Olha só. Você vê, diante daquela comemoração, aquelas coisas tudo, o homem de Deus trabalhando, salvando vidas, né? Ele já me mandou, aí ele me manda as fotos, que a gente trabalha junto nessa casa terapêutica, ele mandando a foto e tal, muito empolgado com esse trabalho de dependente químico. Ele foi também um dependente químico, então hoje ele contribui, né, para resgatar essas vidas, porque ele já passou, já teve lá, já teve uma experiência muito forte nessa área. Inclusive, qualquer dia desse a gente pode convidá-lo para estar aqui, para falar. Vai ser um prazer. Para falar especificamente nessa área, né? Vai ser um prazer para a gente. Porque hoje o mundo está tomado, né? Verdade. Por essa dependência. Muitas famílias química. sofrendo por conta das drogas, né? Da dependência química e tudo. Muitas famílias. É complicado mesmo. E aí nós temos a nossa casa também terapêutica, que a gente ajuda também as pessoas nessa área. Então, assim, foi esses 10 anos para a gente foi uma conquista. É claro que Deus tem muito mais. Como é que é o nome do pastor lá que toma conta da casa terapêutica? Pastor Fabrício. O pastor Fabrício. Pastor Fabrício, queremos o senhor aqui, hein? Tá então, certo? Vai ser um prazer pra gente. Pastorzão dedicado à obra, tá? Dedica mesmo a obra lá. E aí, se você quiser fazer uma doação pra gente, tá? Pode ficar à vontade. Entre em contato com a gente. Depois eu vou colocar no rodapé o contato aqui. Isso. Depois vai ficar gravado, pode ficar registrado ali, né, o contato. Então, você pode entrar em contato com a gente, vai ser um prazer. Quiser ir lá visitar também a casa, né? A gente tem um dia de visita direitinho. Essa casa terapêutica é interligado, né? A igreja faz esse trabalho social. Então, a gente vai avançando na medida do possível. Deus vai abrindo as portas e a gente vai entrando, né? A gente vai fazendo a obra mediante aquilo que Deus confiar na gente, colocar nas nossas mãos. Que bênção, bispo. E uma coisa que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte. Hoje o senhor está nessa coordenação de pastores. Aí tem mais projeto para abrir mais, porque Campos é uma cidade gigantesca, né? Gigantesca. Tem mais projeto aí para abrir mais igreja, cidades circunvizinhas. Com certeza, a gente não para não, né? A implantação de igrejas Jesus falou que é em toda parte, né? Judéia, Samaria, até os confins da terra. Verdade. Então a gente vai fazendo isso. Enquanto Deus
dando sabedoria, força para a gente, graça. Nós temos o projeto de uma igreja, pastor, em cada bairro em Campos. Ainda não sei o total de quantos bairros, mas eu sei que é muito, né? Muitos bairros. Eu nunca tive essa curiosidade, não, mas uma hora eu vou dar uma olhada nisso aí. Então, a gente está mapeando a cidade ainda, mas é muito bairro. O campo aqui é bem grande, né? Muito bairro. É interessante que eu ando aqui nas comunidades, eu vejo que há muitos ministérios, muitas igrejas, né? Tem rua que às vezes é quase uma na frente da outra. Mas o tanto de gente não crente também que tem é muito grande. Muito. E eu penso que ao invés de um bar, ter uma igreja bem melhor, né? Sim, com certeza. O propósito da igreja, a igreja é que traz o equilíbrio para essa terra, o pastor. Exato. Se não é igreja na terra, o inimigo já tinha tomado conta de tudo. Eu vi um juiz lá em Belo Horizonte uma vez falando, ele não é evangélico não, ele falando da contribuição da igreja evangélica no meio social, né? Nessa questão de recuperação de drogados, de pessoas que viveram em situações aí adversas na área do crime, né? Sim. Muitas pessoas foram recuperadas, são recuperadas. Ele via a igreja evangélica como um aliado nessa recuperação, né? Nesse trabalho social, né? Sim. Porque há um trabalho, claro, que é espiritual, mas que mexe com todo o social. Mexe. Entendeu? Que quando você resgata uma pessoa dessa, você tira uma família É verdade. de um problema, porque quando a pessoa está enfiada num problema como esse, a família toda sofre. Então, na verdade, você não está resgatando uma pessoa, você está salvando uma família. E isso é importante. E outra coisa, outra observação, pastor, que esse trabalho que a igreja faz, assim, independente de recursos, né? Recurso público. Sim. Tem isso também. Ela faz com o recurso que ela tem próprio, e com a ajuda de pessoas que gostam, se identificam com o trabalho e acaba ajudando. Se a gente tem uma ajuda, um recurso maior do poder público ou sei lá, uma ajuda maior nessa área, a gente crescia assim de uma forma fenomenal também o trabalho para resgatar essas pessoas. Tem uma coisa interessante que o senhor me fez lembrar agora, que lá em Teófilo Otoni nós fizemos muita obra social lá, muita trabalho com crianças, né, e às vezes a gente não tinha recurso financeiro. E aí, né, outros missionários que trabalharam em nossa igreja lá, que cuidaram de crianças na época do bairro, foram embora e aquelas crianças cresceram. Umas estavam na igreja, outras já não estavam mais, mas tinham uma gratidão no coração. Isso. E quando eles souberam do nosso trabalho lá na comunidade, eles abençoavam, rapaz, eu quero abençoar, porque quando eu era pequeno, me deram um pão com carne aqui, um negócio e tal, rapaz. E aí o recurso vai chegando, rapaz, de uma maneira... Isso aí. Deus, ele trabalha de um jeito... A igreja é movida assim. Agora, é movida assim de pessoas gratas, né? Pessoas que são gratas. Elas receberam o benefício, depois elas voltam para ajudar aqueles que precisam também. Eu comparo a igreja como um hospital. Qual é a diferença da igreja para o hospital? Embora há uma semelhança, por quê? Porque ela vai tratar o doente. A gente chega, né? Quando a gente chega na presença de Deus, né, ainda para conhecê-lo, a gente chega ferido, machucado, né, sobrecarregado de muitas coisas. Lá no hospital, qual é a diferença? Você chegou doente, melhorou e manda você embora. Na igreja, não. Você melhorou, agora você vai ajudar outros. Você vai ajudar outros. É isso então, aí. é um serviço que é compartilhar, né? Contínuo. Contínuo. Compartilha isso aí com o outro agora. É isso aí. É isso aí. Ué, Jesus, o evangelho chegou nos nossos dias por causa disso. Jesus ensinou isso para os discípulos, né? Um passando para o outro. Um passando para o outro. Por isso que ele falou, ide para todo mundo, fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim. E aí o evangelho chegou nos nossos dias. É isso aí, Bispo. É o seguinte, nós já estamos há 54 minutos batendo papo aqui.
eu vou mudar o teor da nossa conversa um pouco. Se o senhor quiser falar, o senhor pode falar. Se não quiser, não tem problema. A gente troca o tema. Mas não precisa citar nomes, tá? Mas o que eu vou falar aqui é interessante porque nós estamos falando aqui de sucessos. Sim. Nós estamos falando aqui das conquistas, das dificuldades, sim. Mas perguntar para o senhor, houve nesse período de 10 anos alguma decepção com algum líder? Não precisa citar nome, mas como que o senhor lidou com isso? Se houve, né? Como é que o senhor lidou com isso aí? Porque o maior inimigo da igreja, às vezes, é o próprio povo. Eu vejo isso quando eu olho para a vida de Moisés. Moisés foi ali para abençoar aquele povo. E era aquele povo que se levantava contra ele. Deus levantava Isaías, Jeremias, Esdras e tantos outros profetas para abençoar o povo. Levava uma palavra dura, mas uma palavra dura, mas que trouxesse de volta. E a própria casa se levantava, às vezes, contra o profeta. Claro que a gente não pode generalizar, Sim. porque levantava-se inimigos, mas também levantavam Josué e Caleb que não deixavam a peteca cair, né? Sim, sim. Houve alguma experiência nesse sentido, nesses anos? Ou como é que o senhor lidou com isso aí? Pastor, olha, vou te falar. Se o senhor não quiser falar, fica à vontade. Tem Não, problema sim, não. eu vou dar só um resumo, né? Sim. Com certeza aconteceram, e foram muitos. Foram muitos. E a gente coloca isso aí como um dos desafios, né, do pastor no ministério. É um desafio muito grande. Que é a ingratidão, né? Não é que a gente quer ser reconhecido pelos... Mas, às vezes, aquela pessoa que você chegou todo arrebentado, você abraçou, você passou remédio na ferida, você passou noite sem dormir, né? Deu mamazinho na boca daquela pessoa, deu remedinho, cuidou. E é um tratamento de neném mesmo, né? Que a gente acaba fazendo. E depois, quando cresceu, aquele negócio, não quis mais. A gente vai fazer. A gente ri porque nós já estamos vacinados contra essas coisas. O pastor, ele tem que ter um coração mesmo, tem que ter uma estrutura para resistir a essas questões, porque acontece. Já tivemos rebelião na igreja, já saíram, montaram outra igreja próxima à nossa. E olha, muita coisa. Isso aí Mas graças a Deus, em todas essas coisas, Deus sempre mostrou a manifestação do poder dele em nosso favor, né? Porque a gente sabe que a Bíblia fala que a rebelião ela é como um pecado de feitiçaria, né? Pecado de feitiçaria. Então, Deus não está com os filhos rebeldes, né? Agora, aqueles que saem debaixo da bênção, vão porque são realmente enviados por Deus, esses vão em paz, eles crescem e eu acho normal isso. É normal, né? Agora, você sair de casa, aí você fala mal do pai, fala mal da casa, do alimento que você comeu. Próximo, né? Oh, meu Deus! Tá com tudo ali, né? É verdade. Eu acredito que nessas histórias, nessa caminhada na obra do Senhor, tem pessoas que nós vamos ganhar mesmo, que Sim. vão ser alimentadas como bebê, né? Sendo tratadas ali com todo cuidado, e elas vão crescer. E para que os ministérios deles floresçam, às vezes precisa desvincular mesmo. Sim, entendeu? é normal. Mas você sair debaixo da bênção, né? Aquela conversa saudável, ela é muito boa. Isso. O problema é a traição. O problema é quando alguém está ali maquinando mal, dói muito, planejando, aí, porque a gente, querendo ou não, nós somos seres humanos, né? E a gente coloca o coração, né, pastor? Sim. A gente coloca o coração e a gente confia, né? Mas... E eu, a princípio, pastora sabe disso. Eu mexeu até com a pressão, né? Mexe com a pressão. E aí teve dia da gente ter que ir no hospital para tomar aquele calmante, aquela coisa toda, para dar uma... A gente fala hoje rindo, mas a gente não levar... Né? Não, na hora... Se levar pro coração, não tava nem aí. Na hora, se deixar,
É infarto. E fulminante, né? É fulminante. Deus me livre. Só Jesus mesmo. Mas a gente... O meu filho falou Tá para aí. mim uma frase ontem que ficou marcada no meu coração. Deus não te levou para o senhor morrer no deserto. Pode ficar tranquilo. Eu Isso. falei, opa, é verdade. Não é brincadeira, não. Então, mas essas palavras dão um despertar na gente. Nesses anos que a gente está lançado, nós nos lançamos na obra de Deus aí, né? Foram muitos desafios, muitas decepções, muitas coisas que aconteceram. E então, se a gente deixar entrar no coração, a gente não consegue realizar mais nada. A gente para, a gente Isso morre, aí. fica doente. Isso aí. Né? Isso aí. Mas acho que é a vida que segue. Você vai ver que o filho pródigo ele vai embora, né, com todas as suas razões. E como ele não saiu na direção, ele volta depois. Teve que voltar. Teve que voltar. Né? Teve que voltar. Isso é complicado. Teve que voltar. Eu até quando eu prego sobre o filho pródigo, eu falo às vezes que ele pegou a sua roupa de linho fino, né, que era um tecido usado por pessoas que tinham posses, príncipes, né? Sim. Pegou o seu cavalo manga larga e saiu todo chique, cheiroso, cheio da grana e vai embora. E quando volta, volta maltrapilho, a pé, arrasado, Isso aí. num lixo. É o que o diabo muitas vezes faz, né? Na vida das pessoas, que às vezes... não que ele não deva sonhar, almejar o ministério, mas faça isso da melhor maneira possível. Sim. Sem ter que trair ninguém. Porque se Deus tem um chamado, Deus vai te levar. Eu falo isso com o André. Né? O André Luiz, esses dias, compartilhou uma situação comigo e a gente está até muito feliz com isso. Né? E aí ele falou, pai, eu vou ligar para o pastor lá. Então eu falei, não, você não vai ligar. Deus não falou com você? Você entendeu que é Deus? Sim, então você vai para lá, vai trabalhar, vai cuidar da sua vida e deixa Deus fazer a parte dele. Sim. Porque se ele está falando que está te levando, ele vai te honrar lá, vai te abençoar. Você não precisa ajudar. Sim. Você vai fazer a sua parte. Coração na promessa, confiando na promessa. Você ir lá procurar um emprego, não é que você não está confiando na promessa. Deixa Deus mover da maneira que ele tem que mover, porque aí você será bem sucedido. Sim. Né? Não é verdade? Mas é isso aí, bispo. Nós estamos aqui, deixa eu ver, há 1h02 já conversando. Você vê que a gente não consegue falar de tudo. Não tem como. A gente não consegue falar. Agora, se quiser ouvir mais um pouquinho também, pode ler o meu livro. Isso aí. Que vai ser... Hoje está muito fácil de mais detalhado. De publicar, você sabe, né? Então. Que existe hoje plataformas, você manda o livro para lá e eles publicam, inclusive, eu acho que a Amazon também tem isso aí. Você manda o material para lá, publica o livro, vende e te passa a sua porcentagem. Sim. É interessante isso aí. Nós estamos... O investimento já não é tão grande. Nós estamos trabalhando em cima disso aí. E se quiser também, brevemente, nós teremos disponíveis, né, palestra aí nessa área de plantação de igreja. Isso aí, muito bom. Brevemente nós estaremos com uma plataforma aí disponível para a gente ajudar, né, os pastores, os missionários, as igrejas que... Interdenominacional, né? Não tem placa. A ideia é trabalhar no reino. Isso aí. A gente sabe que... me perguntaram uma vez por que tantas denominações. Eu só respondi o seguinte, as pessoas são diferentes. Sim. Então tem ministério que vai trabalhar família, no caso. Vamos lá. Outra vai trabalhar uma outra área, ela vai ser boa naquilo ali. Então, o que eu entendo nessa diversidade de ministérios é isso. É Deus atendendo a necessidade de cada grupo de seres humanos. Entendeu? Que tem deficiência em uma área e outra. Outra é na área da família, o outro é voltado para aquela questão de recuperação de drogados e tal. Então, outra é libertação. Sim. E assim vai. Os 12, só para a gente fechar aqui, né? A gente vê as 12 tribos de Israel. Eram as 12 tribos, tudo pertencente a Deus. Sim. Mas cada uma tinha um serviço específico numa área. Verdade. Os 12 apóstolos de Jesus, todos eles eram de Jesus, eram de Deus, eram chamados. Mas cada um era bom naquilo que fazia na sua área. E eu creio que as igrejas hoje também isso. Mais ou menos isso aí.
Então, meu querido, Obrigado. nós conversei aqui com o Bispo França, da Igreja da Família Viva, Isso. né? Tá ali no Parque Aurora. Vou pedir que ele faça as considerações finais. A gente pode voltar um outro momento, tá? Os Sim. pastores que quiserem Sim. estar sentando aqui, batendo um papo, contando as suas experiências, tá certo? Pode, a gente agenda aí, bate um papo, Com conversa, certeza, vai ser. tá? Vai ser bênção. Compartilhe o nosso vídeo lá na IPV, pede Tudo o pessoal bem. para ir assistindo lá, Tudo bem. entendeu? Inscrever no nosso canal aí, que Isso. ajuda a gente também para que Amém. o canal venha a crescer. Então, Bispo França, as considerações finais. Quero dizer que foi um prazer receber o senhor aí, poder bater esse papo agradável, trocar umas ideias, né? aí. Isso ajuda a fortalecer muito a gente em todas as áreas. Então, liberdade aí para fazer as considerações finais. Então, pastor André, muito obrigado aí pela oportunidade que nós tivemos de estar aqui no seu canal, né? Quero Graça Cast. Quero Graça Cast, isso. Bênção de Deus. A gente vai estar compartilhando lá na igreja com os irmãos. Eu agradeço a oportunidade aí de poder estar aqui. É um prazer pra gente. A hora que precisar também da gente, nós estamos aí à disposição também para fazer a obra. Tá certo. Mais uma vez, é o endereço da igreja, para o pessoal que quiser ir lá conhecer o ministério, a igreja. Então, a Família Viva, que é a nossa sede regional, fica na Rua Maestro Leopoldo Muriati, número 11, no Parque Aurora. Temos cultos terça-feira, 3 horas da tarde, quarta-feira, às 19h30, domingo, 8 da manhã e às 19 horas. Bom, agradeço a todos aí pelo carinho, pela audiência também, e até uma próxima oportunidade, né? É isso aí, meu querido. Eu agradeço aí ao Bispo França, né, pela disponibilidade da gente poder bater esse papo e quando quiser voltar, eu sei que tem muita coisa que poderia ser falada aqui, mas que o tempo às vezes não dá para o vídeo não ficar muito longo. Sim. Mas você se inscreva em nosso canal, compartilhe, né? Às vezes as experiências trocadas aqui servem para alguém que está engajando no ministério pastoral, ou seja ele qualquer função que você for fazer lá na igreja, tá? Porque eu digo que se você é líder de jovens, líder de homens ou de mulheres, ou participa de qualquer liderança na igreja, é um pastorado, tá? Cada grupo que você ajuda a educar, a ensinar, né, a sustentar espiritualmente, é um pastorado também, entendeu? Então, é como se fosse um treininho, talvez, para que ministérios ainda maiores, né, possam vir até você. Então, faça o que você faz, faça com excelência, que Deus vai abençoar a tua vida. A doce paz, e não se esqueça de escrever aí, Quero Graça Cast. Compartilha o vídeo e daqui uns dias a gente volta. A doce paz, um forte abraço.